Estamos de volta e a nossa comissão julgadora, que é composta de advogados da OAB, analisou os pedidos de direito de resposta e não concedeu nenhum pedido, nenhum direito. Estamos de volta com o debate que vai decidir o seu voto. Muito obrigado pela extraordinária audiência neste domingo. E relembro mais uma vez que você pode enviar sua pergunta aos candidatos pela nossa página no Facebook, facebook.com/canal SIC TV. No próximo bloco conheceremos as duas perguntas selecionadas pela nossa produção. E vamos agora conhecer as regras deste bloco, deste terceiro bloco. Este bloco será apenas de confrontos diretos. O tempo para a pergunta é de 30 segundos. Respostas de 2 minutos. Réplicas e tréplicas de 1 minuto. O candidato a iniciar essa rodada foi sorteado previamente. E conforme sorteio já realizado, o candidato que inicia a primeira das 4 rodadas deste bloco é o candidato Hildon Chaves. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Deputado, quais vão ser os critérios para a nomeação do seu secretariado? Como é que o senhor vai organizar o seu secretariado na eventualidade de ser eleito? Bem, candidato, conforme nós sempre falamos desde o início do mandato, desde o início também da trajetória política agora, em relação à candidatura a prefeito do município de Porto Velho, nós vamos ter a equipe mais eficiente e mais preparada da história de Porto Velho. Vamos valorizar os servidores de carreira, porque afinal eles são a própria memória da administração. Eles conhecem muitas vezes a administração mais do que ambos os candidatos. Isso é fundamental. Temos que valorizar os que lá estão, engenheiros, arquitetos, eu os respeito. Eles podem muito bem tocar a Secretaria de Obras. Na educação, do mesmo jeito, nós temos exímios profissionais, professores, outros tantos que já foram gestores, que nós vamos mudar drasticamente a questão da Secretaria Municipal de Educação. Lógico, a gente tem sempre falado em eficiência, em poder de arrecadação. Nós perdemos o PEMAT, que é o Programa de Modernização da Administração Tributária. Isto é, atividade e meio, de modo que a política pública possa ser implementada. Porto Velho, todo mundo sabe e soube que há um mês atrás, mais ou menos, saiu como a capital mais ineficiente do Brasil, onde se gasta muito e se gasta mal. E é por isso que temos áreas descobertas do Programa de Saúde da Família, é por isso que a nossa UPA está abarrotada, ela atende mais do que o dobro do que deveria e o investimento é muito alto, é por isso que as creches não foram entregues, precisamos de pessoas competentes. E vamos, lógico, também pensar pessoas em todos os setores da nossa sociedade, civil organizada, dos órgãos, das instituições, de pessoas que queiram colaborar conosco. Pode ser do Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, o setor produtivo. Nós vamos criar o CONDECOM, que é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Comercial, para que nós possamos ter eficiência e também aplicar a política adequada para o empresário. Dessa forma, nós vamos ter tudo o que nós sonhamos em Porto Velho. Quem conhece muito bem sabe o que eu estou falando, candidato. Quando aceitei o desafio de ser candidato a prefeito pelo PSDB, eu impus uma única condição para aceitar a candidatura: a de que nós tivéssemos uma coligação muito pequena, com no máximo 2 partidos. E foi isso que aconteceu. O PSDB indicando o candidato a prefeito e o PSDC indicando o nosso candidato a vice, o Edgardo Boi. Paguei um preço alto por isso no primeiro turno, que foi o de ter apenas 1 minuto e 10 de televisão. Mas essa decisão era fundamental para que, chegando à Prefeitura de Porto Velho, eu pudesse chegar com independência política. Eu não acredito que uma administração municipal possa funcionar com 8, 10, 15 partidos envolvidos. Essa independência é fundamental e, por isso, o nosso secretariado será eminentemente técnico, já que não devo satisfações a partidos. Temos que explicar exatamente o que significa técnicos, porque fica muito distante da prática administrativa. É algo que eu sempre defendi. Sou autor do projeto de lei que diminui a 10% o número de concursados, na verdade de comissionados na administração pública,
para valorizar pratas da casa, pessoas que conheçam de fato a realidade. Nós temos secretarias que são subutilizadas. Nós temos Secretaria Municipal, por exemplo, da Assistência Social, que ela deve ser trabalhada em conjunto com as entidades terapêuticas, com as entidades também eclesiásticas, Igreja Evangélica, Católica, que já fazem um lindo trabalho nessa seara. E, lógico, captar recursos do governo federal. Não adianta a gente trabalhar tão somente com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, assim também como a questão do ISS, do IPTU, é pouco. Temos que conveniar e ter coragem de falar que precisamos sim dos níveis de governo e de todos os políticos do bem para administrar a nossa cidade. Sem sombra de dúvidas, vamos juntos. Candidato, o senhor faz agora a sua pergunta para o Wildon Chaves. Candidato, uma realidade muito difícil aqui em Porto Velho é a mobilidade urbana. Porto Velho é uma das capitais que mais mata no país de forma proporcional. O que de fato o senhor pretende fazer para melhorar o fluxo de nossa cidade, haja vista que nós temos grandes gargalos, a exemplo da Zona Leste, da Zona Sul, ali da Geraldo Siqueira, também da União. O que é que o senhor pretende trabalhar a mobilidade urbana que nós precisamos imediatamente? Candidato, eu entendo que a primeira providência a ser tomada é a contratação de engenheiros de tráfego. Porque sem opinião técnica, sem opinião abalizada, sem um trabalho realmente científico, nós vamos permanecer no achismo. Eu entendo que a primeira providência é a contratação de engenheiros de tráfego para que possam construir um diagnóstico efetivo no nosso município, da nossa questão da mobilidade urbana. O trânsito faz parte da questão da mobilidade urbana, juntamente com o transporte, juntamente com as nossas calçadas, estacionamento, Zona Azul. É uma reivindicação antiga da FEComércio a implantação da Zona Azul no nosso município, principalmente na região central, pois para que as vagas de estacionamento possam ser efetivamente compartilhadas pelo maior número de pessoas possível, e isso ocasionará o fomento direto do comércio de ruas como 7 de Setembro, Jatuarana, José Amador dos Reis, enfim, as ruas Carlos Gomes, as principais ruas de comércio da nossa cidade. A Zona Azul é importante, isso influencia também na questão da modalidade. No trânsito, enquanto não se contrata o engenheiro ou os engenheiros de tráfego, eu imagino medidas simples que podem ser estudadas, mas isso demanda um estudo mais técnico, como, por exemplo, a inversão de mãos de ruas em determinados horários. Então, por exemplo, inversão do sentido de direção de uma rua no sentido bairro-centro pela manhã e o contrário no final do dia. Nós temos que estar atentos a essa questão da mobilidade urbana, em especial ao nosso trânsito, em especial à violência do trânsito em Porto Velho, que matou 208 pessoas em 2013. Bem, nós temos que ser céleres, até contratar demanda um certo tempo, afinal tem que fazer o concurso. Nós temos aqui várias faculdades, diretores de curso, estudantes, de modo que a gente possa fazer uma comissão integrada e eles elaborarem bons projetos para a administração, para a nossa prefeitura a partir de 2017. Além disso, nós também temos condições de mudar muito com um plano que já existe. Já existe um projeto muito bem feito, alguns pontos que estão defasados em relação a ciclovias, ciclofaixas. Participei de todas essas discussões, candidato, que foi mencionado em relação à mobilidade urbana, em relação ao estacionamento oblíquo em vias, que pode-se aumentar uma faixa de rolamento e manter o número de estacionamentos. Também do estacionamento rotativo, afinal não é por má fé, mas às vezes a pessoa chega às 7 da manhã e tira o carro às 19 horas da noite, isso é 7 horas da noite. Nós temos que trabalhar fluidez. Hoje nós temos 100 mil motos e 100 mil automóveis. Nós temos que discutir também a criação de uma ciclovia específica para as motos, afinal isso evita muitos acidentes e mortes. Realmente, candidato, Porto Velho precisa de atenção, precisa de cuidados. O ranking de eficiência dos municípios, publicado pelo jornal Folha de São Paulo há 3 semanas, colocou Porto Velho entre os aproximadamente 5.200 municípios brasileiros, colocou Porto Velho como na posição 4.660. Sendo uma capital de estado, é inaceitável. O que o ranking informa? Não sou eu que estou falando. Informa que os serviços oferecidos, prestados pela nossa prefeitura, estão
muito aquém daquilo que as pessoas precisam e esperam. A saúde não funciona de forma adequada, a educação, enfim, as políticas públicas todas e o próprio funcionamento da burocracia interna da Prefeitura. E esses processos todos serão revistos no meu governo imediatamente. O senhor encaminha agora a sua pergunta ao candidato Léo Moraes. Candidato, como que o senhor pretende organizar a produção agrícola no nosso município? Bem, queria falar com toda a população, com todo o baixo madeira, médio madeira. Às vezes eu sou achincalhado por conhecer, e eu não vejo que é pecado algum conhecer todas as regiões da nossa cidade. Falar também com toda a Ponta do Abunã, os distritos do eixo da BR, assim como a União Bandeirantes, Rio Pardo. O que nós devemos? Primeiro é conhecer a vocação de cada região. Assim como nós temos a pecuária lá na Ponta do Abunã, que deve ser incrementada, gerar valor agregado com curtume, que nós possamos otimizar o couro. Assim como nós temos também referência de produção de banana, de abacaxi, de leite, a bacia leiteira muito grande de União Bandeirantes. Inclusive levamos 20 tanques de resfriamento para armazenar lá naquela região. Nós só podemos fazer isso conhecendo essa realidade. Nós temos que trabalhar sementes selecionadas para o produtor. É algo muito claro também que tem faltado, assim como os extensionistas em cooperação com o governo do estado. Afinal, eles precisam desse auxílio. Nós temos que discutir a destoca, o momento adequado do calcário, para colaborar. Tem muitas áreas degradadas, temos que ter patrulha mecanizada, que nós vamos criar a superintendência do interior e deixar uma patrulha mecanizada em cada região. Isso sim é colaborar com a agricultura familiar e também explorar ao máximo. Nós vamos ter um barco de produção e também de entrega de produtos no baixo e no médio madeira, para potencializar a farinheira, a melancia, o extrativismo do babaçu, como foi falado em outros momentos. Lógico que temos que ter um terminal integrado dos produtos aqui em Porto Velho, que já está sendo discutido pelo governo do estado. Essa é uma grande vantagem, porque afinal, além disso, de sementes selecionadas, do extensionista, precisamos ter uma boa estrada, como a 101, lá que liga a União Bandeirantes, em boa conservação. Temos que ter padrão também nas nossas feiras livres, e também higiene e barracas padronizadas. Tudo isso compõe o eixo da produção da agricultura familiar e também discutir o agronegócio na cidade. Deputado, no nosso plano de governo está prevista a implantação da nossa central de abastecimento, é o nosso CEASA. Praticamente todos os estados brasileiros têm uma central de abastecimento. Em Rondônia, nós ainda não temos a nossa CEASA. A central de abastecimento ela terá como principal função organizar a nossa produção agrícola, a produção dos nossos pequenos agricultores, da nossa agricultura familiar e o agronegócio como um todo. Esta organização fará com que Porto Velho, que atualmente importa mais de 80% dos alimentos que consome, possa produzir localmente o maior número possível de alimentos que nós consumimos na nossa mesa aqui em Porto Velho. E dessa maneira, nós vamos conseguir fomentar a economia de Porto Velho e gerar efetivamente emprego e renda e desenvolvimento para a nossa capital de uma vez por todas. Bem, nós para falarmos de agronegócio, agricultura familiar, nós temos que falar de cooperativismo, de associativismo. Hoje o produtor, por exemplo, dos seus produtos, que sejam abacaxi, banana, falta otimizar e também levar, muitas vezes fazer esse transporte, assim como criação, produção de peixes, tem sido muito difícil. Aqui ninguém se planta peixe não, candidato, mas tem tido muitas dificuldades para otimizar e também gerar valor agregado. Nós não temos sequer um frigorífico para beneficiar e enfiletar. E aqui é a última porta de saída para a Ásia, que tudo que nós produzimos será consumido pela Ásia, assim também como a Manaus, que aqui nós logo vamos tirar a nossa barreira fitossanitária e eles vão consumir todo o nosso hortifruti granjeiro, afinal eles não podem produzir naquela região. Dessa maneira, nós vamos ser referência do cooperativismo, como o Paraná foi há muitos anos atrás, e nós vamos tirar Porto Velho desse marasmo, dessa inoperância e galgar outros postos em nosso país. Para fechar esse bloco, sua vez de perguntar.
Candidato, vamos falar de saúde, afinal apareceu uma pesquisa no Ibope que 70% da população, a maior reclamação é exatamente a saúde. Falar de forma geral para depois nós pontuarmos algumas questões que são importantes. O que o senhor vai fazer dentro do seu plano de governo em relação à saúde municipal, que ela está em frangalhos e tem um momento muito caótico? O que o senhor pretende fazer? Em um primeiro momento, é necessária a reforma de todas as nossas unidades de saúde da nossa cidade e dos distritos. A nossa infraestrutura, a infraestrutura dessas unidades, ela está extremamente precária. Eu diria que até incompatível com o objeto do local, que é o atendimento em saúde. Visitei diversas unidades, eu já conhecia desde a época que era promotor da saúde também, mas ultimamente a situação da infraestrutura está realmente muito ruim, muito ruim. Nós precisamos reformar essas estruturas imediatamente, o mais rápido possível. Na sequência, nós precisamos realizar um amplo diagnóstico para que possamos identificar a nossa questão de pessoal, se há sobreposição de especialidades, se não há essa sobreposição, quais as especialidades estão realmente em falta. Hoje, nós já sabemos, por exemplo, que há uma carência muito grande de pediatras. Felizmente, nós temos um programa de residência no hospital de base que tem um programa de pediatria, e isso vai facilitar o atendimento às nossas crianças. E, principalmente, nós vamos criar o prontuário eletrônico. É inadmissível que a cada vez que o usuário procure uma unidade de saúde do município, ele tenha que passar pelo processo de anamnese, que são aquelas perguntas que são feitas sobre as doenças que a pessoa teve. Isso vai estar disponível eletronicamente, isso vai dar agilidade ao atendimento. Em paralelo, vamos implantar a marcação de consultas por telefone 0800, por aplicativo de internet, para evitar que a população fique se deslocando por toda a cidade atrás de atendimento. Bem, nós já temos prontuário eletrônico. Nós temos que fazer é informatizar o sistema de entrega de medicamentos, o estoque, porque é inadmissível que em 2016 falte medicamentos nos postos de saúde, mas incinerem medicamentos no depósito no almoxarifado. É isso que nós não podemos aceitar. Nós gastamos 300 milhões, praticamente, já juntando política transversal de outras secretarias, na Secretaria Municipal de Saúde. É questão de gestão. É que a gente sempre comenta que a incompetência é tão perniciosa quanto a própria corrupção. Isso tem dificultado a porta de entrada da saúde, que é exatamente o município quem faz. Como que ele faz? Através do programa Saúde da Família. A gente não pode tão somente falar em que vai contratar ou vai fazer reforma sem discutir o programa de saúde da família. Queremos contratar os concursados aprovados que ainda não tomaram posse. Queremos reformar a UPA, hoje está com mofo na UPA da Zona Sul. Tem faltado luvas para manusear pessoas, gaze, essas questões básicas têm faltado. Com boa gestão e com o incremento do programa Saúde da Família, o município vai fazer a sua parte. A atenção básica, que é o programa Saúde da Família, ela é fundamental. Toda a estratégia de saúde do município está assentada justamente no programa Saúde da Família, no comparecimento dos nossos agentes comunitários de saúde e da equipe do programa de Saúde da Família. Na teoria, o programa é perfeito. Na prática, está faltando gestão na operacionalização disso. Na medida que nós fortalecermos, porque hoje algo entre 55% e 60% da nossa população é atendida pelo Programa de Saúde da Família. Isso precisa ser universalizado imediatamente em Porto Velho, e em especial nos distritos, porque a regulação ocorre primordialmente através do Programa Saúde da Família. Isso nós vamos implementar, vamos capacitar os nossos servidores e começar a prestar uma saúde de verdade para a nossa população. Esse é o meu compromisso com você. E assim chegamos ao final de mais um bloco. No próximo bloco, teremos as perguntas dos internautas. Ainda dá tempo de você fazer a sua. Corra lá no facebook.com, canal SIC TV, e deixe o seu questionamento. No próximo bloco, iremos conhecer as duas perguntas selecionadas pela nossa produção. Até já, eu volto já.